Treinar ou não até a falha? Será que a falha é necessária? Quando nós pensamos em treinos com maiores intensidades, então mais carga, ou treinos com menores intensidades, menos carga? É exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Se você não faz parte do nosso grupo de estudos, o link está na descrição. Entre para o nosso grupo de estudos para treinadores. É um grupo para treinadores, exclusivo para profissionais de educação física. Então você será muito bem-vindo. Esse estudo já começa dizendo que ainda existe a teoria, ainda existe a ideia de que é necessário atingir a falha para extrair o maior nível de recrutamento de fibras, principalmente fibras de maior calibre. Então ele traz que isso ainda é uma possibilidade, ainda se hipotetiza de qual seria a necessidade de alcançar a falha para que todas essas fibras fossem de fato recrutadas e as adaptações em torno dessas fibras fossem otimizadas. Então, a principal questão parte daí. É necessário atingir a falha para que a gente consiga, de fato, recrutar todas essas fibras? E qual é o impacto da falha quando a gente pensa em maiores ou menores intensidades? É exatamente isso que o estudo investigará. Então, foram 8 semanas de estudo, e dentro dessas 8 semanas os indivíduos realizaram 2 treinos por semana, somando 16 sessões. Já é uma quantidade suficiente para a gente começar a observar hipertrofia. Eles analisaram a área de secção transversa do quadríceps, que foi avaliado, fizeram um teste de 1RM também, e como eu falei, o objetivo era entender se para hipertrofia havia diferença atingir a falha, mas eles queriam saber sobre a força também, se existia diferença trabalhar com mais ou com menos carga. Na verdade, mais ou menos carga não, né? Se o indivíduo conseguia otimizar a força dele, né, ao trabalhar mais próximo da falha, ou não era necessário chegar próximo da falha, quando a gente compara protocolos com maiores ou menores intensidades. Eles dividiram os grupos da seguinte maneira: é um estudo intrassujeito que é muito interessante, porque um dos membros realizava uma determinada condição e o outro membro realizava outra condição. Isso é importante, por quê? Porque se trata exatamente da mesma responsividade associada à genética, inclusive, do indivíduo, à alimentação. Então isso nós conseguimos minimizar a variação que pode ter entre indivíduos nessas condições quando a gente aplica um protocolo intrassujeito. Então é um protocolo muito interessante. Como eles realizaram isso basicamente? Um dos membros, uma das pernas, realizava o protocolo ou com mais carga ou com menos carga até a falha, tá? O que era mais carga e o que era menos carga? Quem utilizava mais carga, a condição que utilizava mais carga, utilizava 80% de uma repetição máxima até a falha. E a condição que utilizava menos carga, utilizava 30% de uma repetição máxima até a falha, ok? Então esse membro que fazia essa série até a falha, treinava primeiro, fazia o movimento primeiro, fazia a série primeiro. Então fazia ou com mais ou com menos intensidade, só que até a falha primeiro. E aí o que o outro membro fazia? O outro membro, a outra condição, né, também poderia treinar com 80% de uma repetição máxima ou com 30% de uma repetição máxima, só que essa outra condição era a condição de não falha, em que os indivíduos não falhavam. E para isso, eles atingiam 60%, 60%, isso daqui tá até aqui embaixo, eu nem passei, né? Mas então, aqui a gente percebe que eles atingiam 60% da quantidade de repetições que a condição de falha atingiu. Exemplo, suponhamos que eu fiz ali com uma perna 80% de uma repetição máxima e com 80% eu consegui fazer 10 repetições e falhei na 10ª, ok? A outra condição, que faria com 80% de 1RM, faria 60% dessas repetições, ou seja, faria 6 repetições aqui. Então, trabalharia ali com uma boa quantidade de repetições na reserva. O mesmo era feito para 80% de uma repetição máxima e 30% de uma repetição máxima. Então, a primeira condição que treinava era a condição de falha. A outra condição igualava a quantidade total de repetições feitas em todas as séries aqui, só que realizando por série 60% da quantidade de repetições que a condição de falha realizou. E aí é algo muito interessante, né? Porque a condição que falhou realizava 3 séries.
3 séries até a falha, com 80% de uma repetição máxima ou com 30% de uma repetição máxima. A outra condição, como a ideia era igualar o volume dessas duas condições, só que na condição que não falhava, na série essa pessoa realizaria essa condição, né? Realizaria menos repetições totais, certo? Então, para que o volume fosse equalizado, o que eles precisaram fazer? Bom, a condição que não falhava, ok, realizaria menos repetições na série, ficaria mais longe da falha, mas adicionaria séries para equalizar o volume entre as condições de falha ou não falha. Claro? Se não ficou claro, comentem aqui, por favor, que daí tentarei explicar de uma forma um pouco mais didática. 25 indivíduos não treinados participaram desse protocolo. É importante dizer isso porque, assim, nós não podemos extrapolar os dados para indivíduos treinados, tá? Eles mediram a área de secção transversa do quadríceps através de ressonância magnética, o que é um método muito interessante, tá? Então, foi um método válido. E aqui já vem o meu primeiro ponto, tá? O meu primeiro ponto de crítica. Eles colocaram aqui o coeficiente de variação, que é esse CV, tá? E eles mostraram que o coeficiente de variação era de 0,87%. Basicamente, o coeficiente de variação é um dado de erro de medida. Então, o dado pode variar, se você fizer a medição várias vezes, o resultado pode variar 0,87%. Tá? Então, é um erro de medida. Mas eles não reportaram outros dados de medida aqui, erros de medida, outros dados de erro de medida que são importantes, tá? Então eles mostraram algum dado que mostra erro de medida, só que não foi tão robusta a exposição desses erros de medida aqui. Tem outras formas, tem outros dados que eles poderiam trazer nesse aspecto para a gente conseguir entender qual é, por exemplo, o MDC, né, que é a mínima mudança detectável e assim por diante. Mas muito bem, como que eles treinaram, né? Então eles faziam 3 séries até a falha, como eu falei, e eles faziam a cadeira extensora unilateral. Então eles faziam um protocolo em que eles faziam um exercício de forma unilateral até a falha. E a outra condição, como eu falei, a outra condição era a condição que não atingia a falha ou com 30% de uma repetição máxima ou com 80% de uma repetição máxima. Eles fizeram também o teste de um RM para analisarem a força, né? Depois dessas 8 semanas. Então, o teste de um RM e o teste para saber a espessura do quadríceps, a área de secção transversa, na verdade, né? Eles fizeram pré e pós. E esse teste pós foi feito até 72 horas, ele diz isso daqui, foi feito até 72 horas depois da última sessão de treinamento, o que é algo relevante, né? Porque aí a gente diminui a chance de, né, nessa medida, nós identificarmos edema, por exemplo. Muito bem. Então, como eu falei, eles realizaram a cadeira extensora unilateral, né? E foram 3 séries. Quando a gente pensa, eles mediram também a percepção subjetiva de esforço e eles mediram o volume, tá? A ideia é que o volume fosse equalizado, depois a gente vai ver que o volume foi equalizado, mas eles também mediram a percepção subjetiva de esforço em uma escala que vai de 0 a 10. Então eles foram medindo isso dos indivíduos, eles queriam ver se a percepção de esforço aumentava quando o indivíduo, por exemplo, treinava na falha. Quando a gente vai analisar os dados em hipertrofia, o que a gente percebe? Que o grupo, antes de falar desse dado de hipertrofia, na verdade, olha o que aconteceu com a quantidade total de repetições. Olha o que aconteceu. O grupo que treinou, esse HLRF, é o grupo que treinou com mais carga, esse HLRF é o grupo que treinou com mais carga até a falha, ok? E o HLRNF, que está traçado em verde aí, é o grupo que treinou com alta carga, só que não falhou. Olha a diferença de repetições que eles fizeram. Então estou falando entre o grupo que treinou com mais carga, né, até a falha, e o grupo que treinou com mais carga, só que não falhou. O grupo que treinou com mais carga até a falha fez 3 séries e atingiu em média ali na série 12,4 repetições. Agora, quem treinou, a condição que treinou com o mesmo percentual de RM, só que não falhou, realizou 6,7 repetições na série. Ou seja, a gente está falando que o grupo que não falhou e trabalhou com mais carga ficou com um pouco mais de 5 repetições na reserva, ficou com mais de 5 repetições na reserva. Então ficou mais longe da falha, mais de 5 repetições na reserva, a gente está falando de uma quantidade que é relevante, tá? Agora, quando a gente olha o grupo que trabalhou com menos intensidade, 30% de 1RM, o grupo que falhou, a condição que falhou com 30% de 1RM, realizou em média 34,4 repetições
34,4 repetições na série, beleza? 3 séries de 34,4 repetições. Agora, a outra condição que não falhou, mas ainda assim treinou com 30% de uma repetição máxima, realizou 19,6 repetições. Ou seja, a gente está falando aí próximo de 15 repetições na reserva que essa condição ficou. Compara aí, ó, 34,4 repetições para falha, só que daí, né, vai fazer só 60% dessa quantidade, o outro grupo realizou 19,6 repetições. A gente está falando que esses caras que trabalharam com 30% de uma repetição máxima e não falharam, nessa condição, próximo aí de 15 repetições na reserva. Aí é uma cacetada, né? Muito bem, e o volume foi similar aí entre os grupos, porque, como eu falei, a condição que não falhou precisou realizar mais séries ali para equalizar essa quantidade de volume. Agora, quando a gente vai olhar para a hipertrofia entre os grupos que treinaram, né, entre as condições que treinaram com 80% de 1RM e a condição que falhou e a condição que não falhou com 80% de 1RM, a hipertrofia foi muito parecida. Então, ó, 80% de 1RM que falhou, aumentou de 85 para 91,7 centímetros quadrados aí na área de secção transversa. E a condição que não falhou e trabalhou com 80% de uma repetição máxima, aumentou de 85,1 para 91,5 centímetros quadrados também, tá? Então é muito próximo. E a condição que trabalhou com 30% de uma repetição máxima e falhou, aumentou de 85,7 para 92,3 centímetros quadrados. Ou seja, tá vendo que essas três condições, 80% de um RM até a falha, 80% de um RM não falhando e 30% de um RM até a falha, o resultado em hipertrofia foi muito próximo, é muito similar. Agora, quem trabalhou com 30% de uma repetição máxima e ficou longe da falha, a gente está falando aí de 15 repetições na reserva, a hipertrofia foi muito inferior, inclusive eles não identificaram um valor significativo, estatisticamente significativo, eles não identificaram, porque aumentou ali ó, de 85,8 para 88 centímetros quadrados. Isso na estatística, na análise estatística, não mostra diferença significativa. Tá? Agora, quando a gente vai analisar força, os indivíduos que treinaram com 80% de uma repetição máxima até a falha, aumentaram de 75,5 para 99,3 quilos, né, pré-pós. E os indivíduos que trabalharam com 80% de uma repetição máxima, mas não falharam, aumentaram de 75,1 para 99,4 quilos também pré-pós. Ou seja, está muito próximo trabalhar até a falha e não trabalhar até a falha com 80% de uma repetição máxima para a força. Já quando a gente analisa 30% de uma repetição máxima, quem atingiu a falha com 30% aumentou de 76,1 para 89,2 quilos pré-pós, e quem trabalhou com 30% de uma repetição máxima e não falhou, aumentou de 75 em média, né, para 13,7. Então, nesse caso, trabalhar com mais intensidade gerou um resultado maior quando a gente compara com intensidades menores, Mas não teve diferença entre os grupos da mesma intensidade. Tá? Então, quem trabalhou com a mesma intensidade não teve diferença significativa entre os grupos de falha ou de não falha. Como eu falei, o volume foi equalizado e a percepção de esforço, a taxa aqui de percepção de esforço foi maior nas condições que trabalharam até a falha, o que é muito esperado, né? Trabalhar até a falha foi maior. Aqui ele vai discutir os dados, ele compara com outros estudos, mas aqui é o gráfico, tá? O gráfico tanto do teste de força de um RM, quanto do teste aqui que mostra a área de secção transversa. A gente percebe exatamente o que eu citei anteriormente. Aqui está o gráfico de percepção de esforço. E assim, pessoal, o que a gente pode concluir com isso? Né? Que realmente, quando nós trabalhamos com maior intensidade, parece que falhar para indivíduos não treinados não é importante. Pô, esses caras ficaram com 5 repetições na reserva. 5 repetições na reserva é coisa pra caramba, tá? Agora, quando a gente fala em menor intensidade, parece que chegar mais próximo da falha tem um impacto maior. Porém, aqui dá para fazer outra comparação também. Eles compararam 80% de uma repetição máxima
com 30% de uma repetição máxima, e se a gente pega o protocolo que falhou com 30% de uma repetição máxima e o protocolo que falhou com 80%, os resultados de hipertrofia aqui também são muito próximos. O que vai ter diferença é em força, em que não tem diferença entre os grupos que treinaram com mais carga e entre os grupos que treinaram com menos carga, falhando ou não falhando. Agora, quando a gente compara trabalhar com maiores intensidades com menores intensidades, trabalhar com maior intensidade parece ter um resultado superior em força, o que também é algo esperado, até pelo nível de adaptação neural gerado, né? Mas treinar até a falha talvez não seja algo necessário, como outros estudos mostram, né? Quando a gente pensa em hipertrofia. Só que muitos dos estudos sugerem que a gente fique com 1, 2 repetições na reserva. Aqui está mostrando que 5 repetições na reserva não tem tanta diferença, né? A gente pode bater o martelo nisso daqui e falar, olha, 5 repetições na reserva tá tranquilo? Não, é desse estudo em específico, com esses indivíduos específicos, nessas condições específicas. Mas essa questão, inclusive eu falei recentemente isso em um vídeo que eu publiquei nas redes sociais, essa questão de apenas aquelas 2 últimas repetições serem efetivas, 3 últimas repetições serem efetivas para hipertrofia, cai por terra nesse tipo de estudo, que a gente mostra que, né, mesmo sem atingir teoricamente essas últimas repetições que falam que são as efetivas, o nível de hipertrofia foi muito parecido. Mas quando a gente trabalha com menos intensidade, com 30%, e coloca uma cacetada de repetições na reserva, pô, a gente tá falando aí próximo de 15 repetições, aí o resultado é muito inferior, não significativo, é o resultado. Beleza, pessoal? Se você não está no nosso grupo ainda, entre no nosso grupo de estudos e encontro vocês no próximo vídeo.